Oi, tudo bem? Vamos pensar numa coisa. E se guardar uma mágoa for, na verdade, um ataque direto à nossa própria paz? Pois é uma ideia forte, né? E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Uma lição prática para ver como uma pequena mudança de olhar pode transformar o nosso dia a dia. A gente conhece bem essa sensação, né? É batata. Chega um e-mail meio seco, uma resposta curta no WhatsApp, ou até aquele colega que passa e não dá nem bom dia, e pronto. Na hora, a gente sente aquela contração por dentro. Parece que algo endurece. Não precisa ser um grande drama, mas é um sinal, sabe? Uma reação quase instantânea. Mas afinal, o que é que está acontecendo por trás desse aperto no peito? É só uma emoção boba ou tem algo mais profundo rolando ali? É justamente essa a pergunta que a gente vai tentar responder, mergulhando nas ideias de um curso em milagres. Então, essa sensação de endurecer por dentro é exatamente o que o curso chama de mágoa. E a ideia principal é bem direta. Guardar essa mágoa não é uma defesa, é um ataque. Só que o alvo não é a pessoa que nos ofendeu. O alvo somos nós. É um ataque à nossa própria paz. É só parar para pensar um pouquinho no que nos magoa. É quase sempre algo que um corpo faz. Alguém levanta a voz, faz uma cara feia, dá uma fechada no trânsito. A nossa atenção fica completamente grudada na ação física, no que a gente consegue ver e ouvir do lado de fora. E aqui a gente chega no ponto central, no diagnóstico da coisa toda. O erro fundamental, segundo essa visão, é justamente esse. A gente confunde a pessoa com as ações do corpo dela. A gente fica tão focado no que a pessoa fez que esquece completamente quem ela é de verdade, lá no fundo. A todo instante a gente está fazendo uma escolha. De um lado tem o foco do ego, que se apega ao gesto, ao tom de voz, à palavra dita. Do outro, o foco do espírito, que tenta olhar além disso para enxergar a essência por trás do comportamento. Guardar uma mágoa, então, é basicamente escolher a primeira coluna e fingir que a segunda nem existe. E aí vem o pulo do gato. Quando a gente julga alguém só pelo que o corpo da pessoa fez, a gente acaba, sem nem perceber, reforçando para nossa própria mente que nós também somos só isso, só um corpo. E isso nos prende, sabe? Nos deixa numa caixinha, atacando diretamente a ideia de que a nossa identidade real é espiritual. Tá bom, entendi o problema. Mas e a solução? A lição propõe uma alternativa que é muito poderosa. Não é sobre fingir que nada aconteceu, de jeito nenhum. É sobre escolher dar uma resposta interna diferente. É a prática da aceitação. E aqui é muito importante entender o que aceitação quer dizer. Não é concordar, não é gostar do que a outra pessoa fez. É simplesmente apertar o pause na nossa própria reação de ataque. É parar aquela maquininha interna de ficar justificando a raiva, de montar um processo contra o outro, para, enfim, abrir espaço e talvez ver a situação de um jeito novo. Acho que essa é a forma mais fácil de entender. É poder reconhecer o sentimento, puxa, isso aqui doeu, mas sem dar aquele passo automático de transformar o outro num vilão, num inimigo mortal. A gente sente a dor, mas sem criar uma história de guerra em volta dela, sabe? Sem ficar reprisando a cena na cabeça o dia inteiro. Agora vamos para a parte prática mesmo, um verdadeiro passo a passo para aqueles momentos de tensão. Como é que a gente aplica isso na hora que o sangue sobe, depois de uma briga, ou quando chega aquela mensagem atravessada? A lição dá uns exercícios bem diretos para isso. Para aqueles momentos de estresse agudo, tem um kit de primeiros socorros de 1 minuto. Primeiro, a gente afirma a ideia principal. Depois, faz uma pergunta bem simples. O que é a salvação? E olha, a questão aqui não é achar uma resposta teológica super complexa. A pergunta serve como uma ferramenta para baixar o volume da gritaria interna e abrir uma frestinha de espaço para outra voz. E para quem quer ir um pouco mais fundo, tem essa prática mais longa. O processo é parecido, mas o tempo extra ajuda a acalmar mais. A chave aqui, como diz a lição, é a gente parar de gritar as nossas mágoas tão alto a ponto de não conseguir ouvir mais nada. É um convite para baixar o volume e só escutar. E qual é o resultado disso tudo? O que é que acontece quando a gente realmente faz essa pausa, seja por 1 minuto ou por 15? O resultado é uma mudança sutil, mas, nossa, muito profunda na nossa experiência do dia a dia. Lembra daquele comentário atravessado lá do começo? Então, em vez da gente reagir com aquele aperto automático no peito, a prática nos dá uma nova opção. Ela coloca um pequeno momento de silêncio bem ali, no lugar onde a mágoa costumava entrar com tudo. É uma pausa que muda o jogo.
E nesse silêncio, a mágoa, que um segundo antes parecia a coisa mais certa e justificada do mundo, começa a perder a força. Ela vai se desfazendo. E isso nos leva à grande sacada. Talvez a paz não seja algo que a gente precise construir ou lutar para conseguir. Talvez ela já esteja aqui, o tempo todo, e o nosso único trabalho seja parar de atacá-la. Então, fica essa reflexão para a gente. E se todo esse esforço para encontrar a paz estiver, na verdade, nos afastando dela? E se a paz for simplesmente o nosso estado natural, aquilo que aparece no exato momento em que a gente decide, mesmo que seja por um único minuto, parar de lutar